Antes de começar o vídeo, acho que vale a pena explicar um pouquinho como que surgiu esse negócio de rolê tarológico. E surgiu na base do improviso, tá? Foi uma coisa totalmente aleatória. Eu estava em Ouro Preto, visitando a minha família, e sempre que eu vou lá eu gosto de passear um pouco pelo centro histórico. E como eu sempre levo meu tarô nas viagens, eu decidi me propor o desafio de procurar lá no centro histórico de Ouro Preto coisas que me lembrassem cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. Eu não sabia se eu ia encontrar tudo, mas no final das contas até que achei, né? Algumas relações ficaram um pouco forçadas, digamos assim, meio distantes daquilo que a gente costuma pensar das cartas, mas acho que valeu o exercício. E acho que muita gente vai se identificar, porque acho que chega na vida de um tarólogo, seja ele estudante ou profissional, aquela fase que a gente olha para as coisas e vê tarô em tudo, né? Se você é desses então que fica olhando para a vida, olhando para as coisas, buscando tarô, acho que esse vídeo você vai curtir bastante. Começando então pela carta do louco. Uma coisa que chama a atenção em Ouro Preto é a quantidade de doguinhos que tem andando pelas ruas da cidade, especialmente ao redor da igreja de São Francisco de Assis. Logo São Francisco, né? Mas como o doguinho não é uma coisa exclusiva de Ouro Preto, eu fui buscar outra coisa. Lá no Museu da Inconfidência eu encontrei esse fole gigante. E você deve estar se perguntando, mas o que um fole tem a ver com louco? Nos tarôs tipo Marselha, o nome mais comum de aparecer na carta é Lemá. Mas também tem alguns que vêm como Le Fou. E Fou é a palavra francesa que traduz para o português literalmente como louco. Na Idade Média tem registros dessa mesma palavra sendo utilizada para designar fole mesmo, às vezes escrito com L no lugar do U. O que o louco e o fole têm em comum? Assim como o fole, a cabeça do louco é cheia de ar. E isso não sou eu que estou falando não inventei essa analogia, porque aparentemente a palavra Fou designava somente fole e só veio a significar louco por conta dessa analogia mesmo. Dá só uma olhada aqui no louco do tarô Sola Busca, lá do final do século XV. Ele toca uma gaita de fole. Mas voltando ao tarô de Marselha, eu esqueci de dizer que a versão que estava comigo lá em Ouro Preto é a versão de Jacques Guéville, impressa pela primeira vez por volta de 1650. Essa edição que eu tenho é de 1984 e ela foi feita sem restauração, preservando o jeito rústico do tarô e todos os seus, entre aspas, erros de impressão. Esse louco, por exemplo, ao contrário do louco que ficou estabelecido como padrão, anda para a esquerda e não para a direita. Já para o arcano do mago, eu escolhi a praça onde os artesãos da cidade expõem seus trabalhos. Acho que super combina com a vibe do mago, ele ali com a sua mesinha mostrando suas habilidades manuais em uma feira medieval. De volta ao Museu da Inconfidência, eu encontrei nessa escultura de Nossa Senhora da Conceição a sacerdotisa. Eu não entendo muita coisa de mitologia cristã, mas me chamou muito a atenção o fato de haver uma lua na base da escultura, assim como há uma lua nos pés da sacerdotisa, lá no tarô Smith Waite. Pesquisando um pouco, eu vi que as imagens de Nossa Senhora da Conceição ou da Imaculada Conceição podem representar o milagre da Virgem Maria, que concebeu sem ter consumado o ato carnal. E acho que isso tem tudo a ver com o aspecto virginal da sacerdotisa. Para a Imperatriz, eu encontrei esse quadro imenso da Imperatriz Teresa Cristina. Para o Imperador, fotografei ninguém mais, ninguém menos que o Imperador Dom Pedro II. Para o Hierofante, vulgo Papa, achei essa pintura do Papa Nicolau V na igreja de São Francisco de Assis. Diz a Wikipédia que ele é considerado o primeiro Papa humanista da história, mas o que eu achei mais legal mesmo é que ele tem o mesmo número do Papa do tarô. Para os enamorados, a gente está de volta ao Museu da Inconfidência. Lá tem a primeira edição dessa que é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Marília de Dirceu, que é um livro de poemas de amor escritos por Tomás Antônio Gonzaga para sua musa inspiradora, Marília. Tomás e Marília, cujo sobrenome de verdade não era de Dirceu e sim Doroteia, viveram um romance durante o tempo da Inconfidência, ou Conjuração Mineira, e foram separados porque Tomás, envolvido politicamente, foi exilado para a África, onde escreveu o livro e viveu o resto dos seus dias. O tema da Confidência Mineira vai reaparecer aqui em outras cartas. Já em se tratando de carruagem, eu fotografei essa liteira, que é uma espécie de cadeira portátil. No caso dessa, a cadeira era carregada por animais, mas também há modelos
em que são seres humanos escravizados que faziam esse trabalho. Agora uma curiosidade, nesse tarô que eu trouxe, a carruagem recebe o número 8 e não o 7, como é o padrão. Quem recebe o número 7 é a Justiça, e para ela eu escolhi essa tela que retrata a leitura da sentença de Tiradentes durante a Inconfidência Mineira. O acontecimento que essa tela retrata é um bom exemplo do lado sombrio do Arcano da Justiça, do lado negativo dessa carta. Na sequência, a gente tem o Eremita, que parece receber aqui o número 11, mas a verdade é que essa versão do tarô de Marselha de Jacques Vieilleville espelha as cartas se a gente comparar com os outros tarôs que a gente conhece. Lembram lá no começo do louco que está andando para a esquerda e não para a direita? É por isso, porque a carta estava espelhada. Assim, o número romano 9 do Eremita, quando espelhado, vira o número 11. Para representar o Eremita, está aqui uma escultura que eu encontrei no Museu do Aleijadinho, que é uma escultura de São Francisco de Paula, conhecido como Santo Eremita. Eu logo desconfiei que ele fosse eremita mesmo, por causa desse cajado. Uma pequena pausa agora do Museu do Aleijadinho para te mostrar a roca que eu vi no Museu da Inconfidência e que representa a Roda da Fortuna. Nada de muito especial sobre uma roca de madeira, mas ela me lembrou a Roda da Fortuna do tarô mitológico, que traz as 3 moiras, as fiandeiras do destino lá da mitologia grega. No Arcano da Força, a gente vê o mesmo problema que a gente viu lá no Eremita. O espelhamento faz o número parecer 9 em vez de 11. No Museu do Aleijadinho, eu encontrei essas esculturas de leão, chamadas Leões de Essa. Eles são meio esquisitos, e o guia turístico me explicou o motivo. Não tinha leões no Brasil, né? E também não tinha internet na época de Aleijadinho, então ele não podia dar um Google lá nas imagens para ver uma imagem de leão para ele se inspirar. Então ele teve que contar com os relatos de um homem escravizado que vinha da África e com a imaginação dele. Daí o resultado foi um belo de um telefone sem fio mesmo. Para o Arcano 12, eu fotografei os restos da forca responsável pelo suplício de Tiradentes, encontrados lá no Museu da Inconfidência. E não, eu não estou segurando a carta do jeito errado. Você deve estar estranhando que o pendurado não está de cabeça para baixo, como é o hábito dele, mas assim ele foi impresso nessa versão do tarô de Marselha de Jacques Vieilleville. Para o Arcano 13, eu trago o panteão onde estão sepultados os Inconfidentes. O interessante é que, até 2011, tinha exatamente 13 corpos sepultados ali. Naquele ano, mais 3 corpos foram sepultados, graças à evolução da tecnologia de identificação de ossadas. Ao total, a coroa portuguesa sentenciou 24 pessoas, e, em homenagem àqueles cujos corpos não foram encontrados, tem uma lápide vazia ali. Para a temperança, eu escolhi esses frascos de remédio, que tem lá no Museu da Inconfidência, já que o Arcano da Temperança tem tudo a ver com alquimia, química e afins. No tarô de Thoth, essa alusão fica bem mais nítida, inclusive. Já para o Arcano 15, eu escolhi os grilhões usados para prender pessoas escravizadas. O diabo fala muito sobre estar sob o controle de outra pessoa ou estar aprisionado a uma situação que é desumana, de maneira que eu acho que grilhões combinam bastante com esse arcano. Aliás, a referência fica bem óbvia quando a gente vê as correntes que tem lá no tarô Smith-Waite. Agora, para o Arcano 16, eu confesso que foi uma das referências mais pobres que eu achei. No tarô Vieilleville, a gente não tem torre nenhuma nesse arcano, a gente tem uma árvore sendo atingida por um raio. Na fachada da igreja de São Francisco de Assis, eu encontrei esse alto relevo em que São Francisco está numa pose muito parecida com a pose do rapaz retratado na carta. E é só isso, gente. Essa foi toda a relação que eu consegui encontrar para o Arcano 16 nesse rolê. Para a estrela, eu tirei uma foto da fachada do Observatório Astronômico da Escola de Minas. Eu queria ter entrado, mas infelizmente estava fechado naquele dia, era um domingo. Mas valeu mesmo assim, especialmente levando em conta que a estrela desse tarô retrata um astrônomo ou astrólogo, em vez da clássica mulher nua à beira de um lago que a gente conhece de outros tarôs. Já para a Lua, a gente volta para o Museu da Inconfidência. Eu escolhi essa cama, que provavelmente pertencia ao palácio de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. A Lua pode representar o sono, os sonhos, o mundo do inconsciente, e essa cama cheia de véus me fez lembrar isso. O caso da Lua é meio parecido com o do Louco e da Torre, né? A referência é meio distante. Eu até encontrei algumas esculturas em forma de lua pela cidade, mas nada que me enchesse os olhos. Para o Arcano do Sol, escolhi essa pintura que tem no teto do Museu do Aleijadinho.
Para o julgamento, fotografei essa escultura de anjo anunciador, lá no Museu da Inconfidência. E finalizando o rolê, o Arcano do Mundo está retratado aqui pelo brasão de armas do Império do Brasil, com esse globo adornado com uma coroa de louros ao redor. E esse foi o meu rolê tarológico por Ouro Preto, pessoal. Eu me diverti fazendo, espero que você tenha gostado e tenha achado as referências interessantes. Até o próximo!